Acompanhe agora um culto de fé com o pastor Wilson Passos. Vamos orar? Graças a Deus. Feche os seus olhos e cante assim: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, já vi fogo e terremoto, vento forte que passou, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou, mas tua voz me acalmou. Tu das ordens às estrelas, tu das ordens às estrelas, e ao mar os seus limites, e ao mar os seus limites. Estou sempre tão seguro nos teus braços, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, diga, não há ferrolhos, nem portas, nem portas que se fechem diante da tua voz. não há doença, não há doença, nem culpa, nem culpa que fiquem de pé, diante de nós. E a tempestade se acalma, na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho, nem portas, que se fechem diante da tua voz. não há doença, não há doença, nem culpa, que fiquem de pé, diante de nós. e a tempestade se acalma, na voz daquele que tudo criou. pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Escudo para os que nele creem. Nós estamos aqui, meu Deus, para te buscar, para te adorar, porque sabemos que o Senhor é um Deus grandioso, um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, Criador dos céus e da terra, um Deus invencível em todas as batalhas. É em Ti que confiamos, meu Deus, é no Senhor que depositamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa expectativa, é no Senhor que colocamos, meu Deus, toda
toda a nossa força, a nossa fé, ó meu Deus, porque sabemos que o Senhor cuida, o Senhor guarda, o Senhor protege aqueles que amam a Ti. Ó meu Deus, eu te peço que o Senhor possa derramar do Teu Espírito, da Tua presença, que haja um encontro, um reencontro com o Senhor, haja um avivamento na fé. Se alguém se encontra fraco, fortalece, caído, levanta, desanimado, anima, restaura a nossa fé. Vem, Senhor, sobre cada um, perdoa nossos pecados, perdoe os nossos erros, as nossas falhas, as nossas faltas. Nós te queremos, meu Deus. Olha para esse coração sedento, desejoso da Tua presença, para essa pessoa que veio aqui, meu Deus, disposta a Te buscar. Ela poderia estar em qualquer outro lugar, mas ela está aqui na Tua casa, ela está aqui diante do Senhor, porque ela reconhece o quanto necessita, o quanto precisa de Ti. Então considera, meu Deus, isso, considera a intenção desse coração de estar aqui hoje na Tua casa, Te buscando, Te adorando. É o que nós Te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da Tua voz. Não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois Sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Escudo para os que nele creem. Se você trouxe a sua água, pegue em mãos para a gente poder consagrar. Você em casa, prepare uma garrafa com água, um copo com água. Nós vamos consagrar essa água para que a palavra de Deus se cumpra, quando Ele diz: abençoarei o vosso pão e a vossa água, e tirarei do vosso meio as enfermidades. Senhor, tira do nosso meio as enfermidades, tira do nosso meio, meu Deus, as doenças. Se tem alguém doente, cura do alto da cabeça à planta dos pés. Restaura aquele que está doente, restaura o corpo doente, restaura essa alma cansada, abatida, fortalece, anima. Senhor, seja com esta pessoa que está aqui. Eu te peço no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa agir na vida de cada pessoa, curando, livrando, libertando, restaurando cada pessoa. Que essa água, pela fé, ela seja como um santo remédio para o corpo, a alma e o espírito. Nós te pedimos, ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Pode beber da água. Receba a vida,
receba saúde, receba aí agora o poder de Deus na sua vida. Seja curada, seja curado, seja livre pelo poder de Deus, pelo poder da fé. Ele age na tua vida nesse momento. Coloque diante de Deus aí agora aquilo que você tem passado, vivido, seus problemas, suas preocupações, seus medos, suas ansiedades. Fala: Deus, eu coloco nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é um Deus que pode tudo. Fala: Deus, eu coloco diante de ti todas as minhas lutas, os problemas, as dificuldades, tudo eu entrego ao Senhor. Fala: Deus, e eu sei que o Senhor é um Deus que pode sim me ajudar, pode sim me levantar, pode sim, meu Deus, ser comigo. Meu Deus, toma em tuas mãos cada pessoa, ajuda ela, dá forças para que ela possa vencer aquilo que ela não tem conseguido vencer. Que o Senhor possa, meu Deus, falar conosco, nos fortalecer. Nós te pedimos e desde já te agradecemos, e o que crê diga amém. Graças a Deus. Mateus capítulo 24, você que quer acompanhar o que a gente vai falar hoje aqui, Mateus capítulo 24, vamos meditar nessa passagem da Bíblia, aonde o Senhor Jesus fala sobre o princípio das dores, a tribulação, a grande tribulação. Isso, Mateus capítulo 24, Espírito Santo, que o Senhor possa falar conosco, venha nos orientar, venha nos ensinar, venha nos exortar, para que a gente possa entender e compreender a tua vontade, o teu querer para a nossa vida, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos lá, lá no versículo 6 do capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus disse assim, olha só, Mateus capítulo 24, versículo 6, ele diz: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de quê? De guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim o quê? Acontecer, mas ainda não é o fim. Então olha só, as pessoas estão vendo a guerra, a nação se levantando contra a nação, a pessoa fala: ih, o fim está próximo. Sim, realmente, mas não é ainda o fim. Jesus está falando. Quando é o fim? Eu falava para as pessoas esses dias, o maior sinal do fim não é a guerra. O maior sinal do fim não é o quê? A guerra. Porque as pessoas, elas olham, não é assim, as bombas, olha o que acontece no mundo, as pessoas ficam assustadas, com medo, né? Todo mundo fica assustado. A mulher até falou: pastor, vai chegar aqui também. Eu falei: eu não sei, a guerra mundial vai ter, a gente não sabe, não é? Só Deus sabe de tudo. Mas Jesus fala aqui para os discípulos, coloca de novo: não vos assusteis. O que ele está dizendo? Eu estou no controle de tudo. Nada foge do controle de Deus. Você vê que o Senhor Jesus, ele já falava sobre isso lá atrás. Sempre existiu guerras. E o maior sinal não é, por incrível que pareça, a guerra. O maior sinal do final dos tempos, ele fala aqui no versículo 12 assim, vamos lá para você ver. Ele diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, quer dizer, o pecado, ele diz: o amor se esfriará de quase todos. Esse é um dos maiores sinais da vinda de Jesus e que está próximo o final dos tempos. Então, se a gente vê, inclusive no capítulo 24 todo, eu não quero ler aqui para a gente não demorar tanto, mas a gente vê tudo se cumprindo. Ele fala de terremoto, ele fala de fome, que é o que a gente vê, ele fala de pestes, epidemias, tudo que a gente já vivenciou, tem vivenciado. Só que ele fala de falsos profetas, fala de tanta coisa.
Mas uma das coisas que ele fala aqui, que é o que vem acontecendo no mundo hoje, é o amor se esfriando. Esse amor, principalmente para com quem? Com Deus. As pessoas sabem quem Deus é, sabem que Deus existe, mas não querem viver para Ele. Ela sabe quem Deus é, que Deus existe, mas não querem viver para Deus, em função dele. Só que o interessante é que quando a pessoa está para morrer ou morre, todo mundo quer ir para onde? Mas é ou não é? Quando morre, todo mundo quer ir para onde? E quando está vivo? As pessoas não querem viver próximo de Jesus, ou não é? Não querem viver com Deus, mas querem viver a eternidade. E com Deus aqui no mundo ela não quer viver. E quando você entende isso, você fala assim, não, poxa, peraí, eu não posso, o meu amor não pode se esfriar. Quando a gente fala desse amor, não é o sentimento em si, porque você sabe que o amor, ele não é demonstrado em sentimento. Tem gente que fala, eu não amo mais, não, esse amor é atitude. Como é que a gente vê o amor de uma pessoa para com a outra? Nas atitudes. Por exemplo, você tem filho, como é que você revela o seu amor para com o seu filho? No cuidado, não é assim? Chamar atenção, em querer proteger, em prover, em querer cuidar. Então o amor, ele é visto nas atitudes. Então ele está dizendo aqui, se esfriará de quase todos. E isso é o que a gente vê. Hoje em dia, com a internet, com os noticiários, que todo mundo tem acesso mais rápido, a informação está chegando cada vez mais rápida. A gente vê cada coisa. A gente vê o ser humano se tornando mais agressivo, mais cruel. As pessoas tramando contra as outras. É assim, não é? Contra animais. A gente vê maldade contra o ser humano. A pessoa tramou algo contra a outra. A gente vê o amor se esfriando na terra. E esse amor vem de quem? De Deus, porque Ele é amor. Diga assim, Deus é amor. Então o amor que a gente tem vem de Deus. Esse amor se esfriar significa o amor para com Deus se esfriar, que é o que vem acontecendo com muitas pessoas. Ela perde essa visão de viver para Deus. Você sabe que na Bíblia existem 613 mandamentos, não 10. Tem gente que só lembra dos 10. Mas a Bíblia tem 613 mandamentos. E olha aqui um dado tão interessante. Desses 613, 365 é dividido em 365 mais 248, que dá 613. Desses 365, quer dizer o seguinte: não façais. 248, façais. E é exatamente, olha só, um para cada dia, para você dizer para você não. Que é um mandamento, o que é? Uma lei que Deus criou para nos proteger, para nos guardar. Guardar de quem? Das outras pessoas e de você mesmo. Deus criou um mandamento, uma lei, para que, se você seguir ela, você vai viver em paz. Você vai viver em paz com Deus e com o seu semelhante. Então, quando você entende isso, você começa a falar assim, poxa, peraí, eu quero obedecer a Deus, eu quero andar com Deus, eu quero seguir a Ele. Então você vai vendo o fruto na sua vida. Você começa a ver esse fruto na tua vida. Você fala assim, não, peraí, eu quero obedecer a Deus, porque eu não quero perder a minha salvação, eu não quero perder a minha comunhão com Deus aqui nesse mundo. Amém? Lá coloca para mim, Lucas capítulo 9, versículo 23, se eu não me engano. É isso mesmo. Ele diz assim, falando sobre esses mandamentos. Ele diz assim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo o quê? Se negue, toma a sua cruz e o quê? Siga-me.
Ele diz: quem quiser vir após mim, está ali, ó, a si mesmo se negue. Olha só o mandamento de todo dia você negar você mesmo, de você dizer não para você. Dos 10 mandamentos, 4 é em relação a Deus e 6 em relação ao homem. Foram perguntar assim para Jesus: Senhor, mestre, qual é o maior mandamento? Porque eles dividiam entre o maior e o menor. Porque imagine, são 613. Aonde está esses 613? Nos primeiros 5 livros da Bíblia você encontra. E foram perguntar assim para Jesus. Coloca aí para mim um versículo, por gentileza. É que é tanto versículo aqui. Deixa eu ver aqui. Mateus 22, 36. Foram perguntar assim para Jesus. Olha só, para você ver. Olha que interessante isso. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Quer dizer, perguntaram para Jesus, já que tem tantos mandamentos, qual é o grande, qual é o maior mandamento da lei, né? Jesus vira para eles e fala assim, ó, respondeu-lhe Jesus, ó o amor ali, que está se esfriando na terra, ó o amor se esfriando, amarás o Senhor, teu Deus, de quê? De todo o teu coração. Ele poderia só falar só todo o coração, mas ele continua dizendo, toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Por quê? Porque quando você ama a Deus, você coloca Ele em primeiro. Então antes de você querer desagradar quem quer que seja, você pensa em desagradar quem? Eu não quero perder. Quando você ama alguém, você não quer o quê? Você não quer perder. Ou não é assim? Ou então você vai assim, ó, você vai brincando, não é assim? A pessoa vai aprontando, chega uma hora que a pessoa fala, não te quero mais. É assim ou não é? Ou não é? Não é assim? Geralmente não é assim, com relacionamento, por exemplo, acaba. Então, quando você ama, você... Tem até um ditado que diz que quem ama faz o quê? Cuida, valoriza. Então quando você ama a Deus, você coloca Ele em primeiro lugar na tua vida, você fala assim, ó, eu não quero desagradar a Deus. Você vê que José, que quando ele foi tentado, ele falou assim, ó, acaso eu vou desagradar, eu vou desagradar a Deus e o meu patrão? Quer dizer, ele amava a Deus de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Quando ele foi tentado pela mulher, ninguém ia ver. Ele poderia se relacionar com ela, ninguém ia ver, ia ficar por isso mesmo e pronto. Mas quem estava vendo? Não, ele falou, não, eu não quero. Amar a Deus é isso aí, é atitude. Você fala, não, como que eu vou desagradar a Deus? Eu não sou casado com você. Você tem o seu marido, como é que eu vou fazer tal coisa, tal loucura contra Deus e o meu patrão? Não vou desagradar a Deus, olha só a postura. Esse é o amor que não é sentimento, o amor que vem da fé, de uma fé viva, verdadeira que você tem em Deus, que faz você negar sua vontade, seu eu, que faz você dizer não a quem quer que seja, para não desagradar a Deus. Olha que interessante isso. Então ele diz, amarás o Senhor teu Deus, de toda a tua alma. Aí ele fala, vai lá continuando, ele diz, de todo o teu coração, de todo o seu entendimento. Que inclusive, esse versículo que Jesus citou ali, ó, está lá em Deuteronômio, no capítulo 6 e versículo 5. Jesus foi lá e pegou esse mandamento e trouxe para eles. Deuteronômio capítulo 6 e versículo 5. Jesus falou exatamente o que Deus já tinha falado para o povo, um dos mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Não está em Êxodo 20, que é os 10 mandamentos. Então você vê, está lá em Deuteronômio 6, 5. Jesus usou esse versículo para dizer para ele, esse é o maior. O maior é esse, amar a Deus. E aí você entende o seu propósito de vida. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Esses dias, eu vou até colocar na rede social qualquer dia, até ia colocar hoje, não deu tempo da gente preparar.
Eu estava vendo um testemunho de um jogador, que não é ex-jogador, né, de futebol, e ele fala, olha que interessante, ele fala assim, que no auge da fama, ele fez tudo errado, tudo que os pais dele falou para ele não fazer, não coloca, você viu esse depoimento? Não faz tatuagem, ele fez, não põe piercing, brinco, um monte de coisa, não, ele fez, tudo que os pais dele falou para ele fazer, não usa droga, não se vicia na bebida, tudo ele fez errado. Aí, o que aconteceu? Ele gastou o dinheiro dele com tudo, e mesmo assim tinha um vazio dentro dele. Só que a mulher dele, olha o amor, olha só, a mulher dele falou, você precisa de Jesus, você precisa de Jesus, você precisa de Jesus, você tem que conhecer Jesus, você precisa, olha o amor que não se esfriou da mulher, embora do lado do marido, vendo aquela situação, ela não se contaminou, não largou ele, continuou com ele, e ela falou, você precisa conhecer Jesus. Quer dizer, ela tinha o que dentro dela? O amor de Deus. Mesmo diante daquela situação que ele vivia e convivia, e ela apresentou Jesus para ele, e ele falou, hoje eu tenho Jesus, não uso mais droga, não sou mais viciado na bebida, hoje eu não tenho mais aquele vazio que eu tinha antes. Por quê? Ele entendeu, o propósito de vida era viver para quê? Para Deus, e não tem nada melhor. Viver para Deus, tem gente que acha assim, agora eu vou me tornar crente, agora não posso isso, não posso aquilo, não. A Bíblia fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então viver para Deus é um privilégio, é um prazer. É igual um peixe, imagina, o peixe sem a água, o que ele acontece? A árvore sem a terra, ela faz o quê? Tira a árvore da terra, tira uma planta da terra, o que ela acontece? Ela morre. A mesma coisa é o ser humano sem Deus, ele morre, ele vai definhando, não tem jeito. A gente foi criado, aliás, para viver para Deus. E aí Jesus continua falando, esse versículo em Mateus 22, aí ele fala assim, o próximo mandamento, ele diz assim, versículo 37, agora e depois 38, vamos lá, 37, ele diz assim, respondeu Jesus, amarás de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Continuando, ele diz, esse é o grande primeiro mandamento. Aí ele diz, o segundo semelhante a este é, amarás o teu como a ti mesmo. Aí ele continua dizendo assim, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quer dizer, tudo. Se você cumprir esses dois mandamentos, você está cumprindo toda a lei. Imagine, volta aqui por favor, você cumprir toda a lei, toda a Bíblia. Pastor Wilson, eu queria obedecer a palavra de Deus. Obedece esses dois mandamentos, acabou. Você está obedecendo tudo isso aqui, tudo isso aqui você está obedecendo, quando você cumpre ele. Como é que eu cumpro? Você vê, dos 10 mandamentos, 4 é relacionado a Deus, 6 relacionado ao homem, que todo mundo já conhece, os 10 fica mais fácil, e é uma questão de inteligência, de você falar, realmente eu tenho que obedecer, porque vamos supor, ele diz lá nos 10 mandamentos, não matarás. Poxa, você que já viu alguém da sua família perder a vida, não é assim? A gente vê tanta gente tirando a vida da outra, você fica, indignado, você fica revoltado, ou não é? E você não quer que isso aconteça com você e com ninguém da sua o quê? Família. Imagine se o ser humano obedecesse os mandamentos de Deus. Ele diz lá, não roubarás, não furtarás. Você já foi roubado alguma vez? Quem já foi roubado alguma vez? Nunca? Que raiva que dá, ou não é? Você fala assim, por que eu estava aqui nessa hora? Por que eu fui passar aqui? Ou não é assim, não é? Ou não é? Você fala assim, por que eu fui passar aqui nesse lugar, justamente nesse horário? Ou não é? Então você
você começa a avaliar, você fala, não, poxa, eu quero. Aí ele diz, não cobiçarás, não adulterarás. Olha só, tudo preservando você, quer dizer, o mal que você não quer para você, você não quer o quê? Para os outros. Só você pensar assim. O bem que você quer para você, você quer para os outros. Mas para isso acontecer, você tem que negar, todo dia. Não é negar uma vez, não é negar 2, 3, não é negar um dia e o outro não. Todo dia, são 365 mandamentos que diz, não façais. Seria até bom você ver, pastor, quais são esses 365. Lê a Bíblia que você vai ver. Não façais, não faça isso, que é exatamente, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Todo dia eu tenho que negar, todo dia eu tenho que dizer não. Não para a cobiça, não para o orgulho, não para um monte de coisas. Todo dia você tem que dizer não para você. Às vezes você fala não para os outros, mas diz sim para você, não adianta nada. Você fala não para os seus filhos, mas não diz não para você, você tem que dizer não, todo dia. E isso vai fazer o quê? Você preservar sua comunhão com Deus, sua fé, sua salvação. Não tem nada melhor. Isso vai te proteger, isso vai te guardar, isso vai te manter em paz. Amém? O apóstolo Paulo, ele disse algo muito interessante. Ele disse assim, ó, quanto a mim, ele diz, quanto a mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Ou, em outras palavras, eu vivo para quem? Para Deus. Esse é o sentido da vida. As pessoas querem viver para os outros. As pessoas não sabem por que ela está aqui. O que você está fazendo nesse mundo? Eu vivo para Deus. Eu não sei viver sem Deus. Se hoje, olha só, me tirar essa escolha, esse privilégio, eu não tiver a escolha de servir a Deus, por isso que muitos cristãos no passado, diante de uma ameaça, ou você abandona esse Deus ou morre, ele fala, eu prefiro morrer, porque você vai viver num mundo sem Deus, não tem como você viver. Se você já teve uma experiência de você viver para Deus, e viver com Deus, e viver sem Deus, você sabe o que é você viver sem Deus e você viver com o quê? Com Deus. Viver na presença dEle, viver agradando a Ele. Não tem como. Não dá mais para tirar isso da pessoa. Então ele tem um versículo aí, ele diz assim, ó, em Filipenses, porquanto para mim o viver é o quê? Cristo, e o morrer é lucro. Imagine, alguém chegar e falar assim, ó, e aí fulano, você quer viver ou morrer? Você fala, tanto faz. Imagine só, você falar assim para a pessoa, você quer viver ou você quer morrer? Você fala, tanto faz. Se eu viver, claro, ninguém quer morrer, né? Eu não quero. Você quer morrer? Eu não quero. Quero viver com Jesus. Só que enquanto eu viver nesse mundo, eu quero viver bem, quero viver em paz. Eu quero viver em paz, eu quero viver bem, obedecendo a Ele, que isso me guarda, isso me protege, não só para mim, quando morrer eu quero ir para o céu, não, eu quero viver com Jesus aqui na terra, gente. Eu não quero viver com Jesus quando eu morrer, não, eu quero viver com Jesus aqui, porque isso me fez bem, tem me feito bem. Quem está entendendo? Então, quando você entende isso, você fala assim, ele falou, para mim, viver é Cristo, eu vou viver para Cristo, e se eu morrer, eu estou no lucro, eu sei para onde eu vou. Olha só que forte isso. Diga assim, para mim, viver é Cristo, e morrer. Tem gente que fala, vira essa boca para lá, pastor. Um dia a gente vai partir, a gente tem que estar com Jesus, amém? Você não vai perder, você vai estar vivendo com Ele eternamente. É assim que a gente tem que viver. Isso traz paz. Isso faz você não viver perdido nesse mundo. Pior coisa que tem você ver uma pessoa, o quê? Perdida. Quando eu vejo alguém perdido, eu falo assim, ao invés de julgar, criticar, condenar, eu falo, Deus, tem misericórdia. Porque os 248 mandamentos é exatamente isso, façais. Façais o quê? Façais o bem, a você mesmo e ao próximo.
Amém? Não é não só fazer, não é fazer também. O mandamento não é só não. Não posso isso, não posso aquilo outro, né? Mas ele diz também faça. Faça. E quando você faz, quem dá, o quê? Recebe. Ele disse assim, Jesus, tem um versículo muito forte na Bíblia que fala só: tudo que quereis que os homens vos façam. Vou descer um pouquinho aqui, nem que corte um pouquinho, não tem problema não. Ó, ele disse assim, ó: tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro. Olha que interessante. Tudo que eu quero, quer dizer, você controla o resultado. Tudo que você quer receber, é só você fazer. Ah, mas eu estou fazendo, não estou recebendo. Tá bom, você não pode receber dos outros, mas você vai receber de Deus a recompensa. Pode ter certeza. Não é porque a pessoa me faz o mal que eu vou fazer o mal. O mal não está em mim, gente. Em mim está o bem. Eu não vou fazer o mal, porque em mim está o bem. Como é que eu vou fazer o mal? Ela pode fazer o que quiser contra mim, eu vou fazer. Ela pode falar mal de mim, eu vou falar bem dela. Ela pode me julgar, eu vou falar bem dela. Pode me julgar, pode me condenar, pode me criticar. Eu não vou. Então eu vou usar os meus olhos para fazer o bem, para enxergar o bem, para ter bons olhos. As minhas mãos não para tirar, para dar. Os meus pés não para ir para o caminho errado, para andar no caminho certo. O meu coração não para odiar, para amar. Eu decido como eu vou viver. Ninguém vai decidir por mim. Quem está entendendo? Então ele diz, ó: tudo quanto, ele já até achou, não estava combinado, ó: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam. Às vezes você fala assim: poxa, eu queria tanto que meu marido fosse assim, queria tanto que minha mulher fosse assim, queria tanto que meus filhos fossem assim. Então faça você primeiro, continua fazendo. Está ali na Bíblia, ó, o segredo lá, ó: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. A lei fala isso, faça. Só que primeiro a pessoa quer o quê? Receber. Não fez, acabou. Ah, foi assim comigo, você vai ver só. Não vale a pena. Amém? Então faça o bem. E se você, ó, mas deixa que ela vai colher. Outro dia eu falei para minha mulher isso, eu falei assim: a pessoa colhe não é quando morre, não, é aqui nessa vida, eu creio. Porque está na Bíblia, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também o quê? Ceifará. Falei, a pessoa colhe aqui. Eu acredito aqui, ó, não é quando partir desse mundo só, não. Aqui também ela colhe. Escuta o que eu estou te falando. Ela colhe o que ela planta. Então, espera aí, eu tenho que ver que é ou não é? O que eu estou plantando? Que semente que eu estou plantando? Eu quero plantar o que é bom. Eu quero fazer o que é bom. Eu quero colher o que é bom, porque depois você colhe, ou não é? Não tem gente que fala assim, ela fala tanto. Você vê que tem gente que às vezes ela falou do filho dos outros. Daqui a pouco o filho dela faz o quê? Pior. Já viu coisas assim? É ou não é? Falou, olha só essa criança como é que é, rebelde. Olha essa criança, esses pais que não faz isso, não faz aquilo outro, não educa direito. Daqui a pouco o filho dela vai e faz o quê? Tudo que você planta, você colhe. Não tem jeito. Então, coloque isso dentro de você. Ele diz ali, ó: o que o homem semear, isso também ceifará. Então a gente está vendo tantas coisas acontecer no mundo. Tanta coisa acontecer. E Jesus nos dá o segredo para terminar. Ele fala assim, ó, e a gente orar. Ele diz assim, ó, no versículo 13 do capítulo 24 de Mateus. Ele diz assim, ó: esfriará na terra de quase todos. E continuando ele diz: aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Você está vendo que a salvação, ela vem através dessa perseverança. Aquele que perseverar. Eu quero perseverar. Eu quero ir até o fim com Jesus. Eu não sei quando o mundo vai acabar. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu não sei quando eu vou partir. Mas enquanto eu viver aqui com Jesus, eu quero, para mim, igual o apóstolo falou, para mim é Cristo. Quero viver com Jesus.
mais 10, mais 20, mais 30, mais 40, não tem problema. Eu quero viver. E para mim é uma alegria, um prazer. Perseverar. Obedecer a palavra dele. Quem entendeu? Não deixa seu amor se esfriar. Não deixa o seu amor para com Deus. Perdeu o amor para com Deus, acabou. Você perde a consideração para com o próximo. É aqui, ó. O termômetro é exatamente aqui, ó. Perdeu o respeito para com Deus, perdeu para com o semelhante. Perdeu para com Deus, perde com o semelhante. Não deixa seu amor se esfriar para com Deus. Não importa o que te fizeram, não importa o que te aconteceu, não deixa o diabo te julgar, te condenar, pelo contrário, mantenha-se firme com Jesus. Volte ao primeiro amor. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Isso. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Isso. Aí onde você está, fala para Deus: eu não quero perder o meu amor para com o Senhor. Fala para Deus: eu não quero perder a minha fé, a minha salvação. Fala para Deus: eu não quero jamais me afastar de Ti, me distanciar do Senhor. Fala: Deus, eu preciso de Ti. Isso. Quero voltar ao início de tudo. Ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras. Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Fala para ele: eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Volte ao caminho da fé, ao caminho de Deus. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Fala para ele: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. me arrependo, Senhor. me arrependo, Senhor. eu quero voltar. Fala para ele: eu quero voltar
primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aí onde você está, fala para Deus: eu não quero que meu amor para com o Senhor venha se esfriar. Você pode, de repente, o seu amor ter esfriado para com alguém, mas não para com Deus. Não deixa teu amor para com Deus, porque é a base de tudo. As pessoas estão se tornando insensíveis, normalizando o pecado, se tornando irreverentes para com Deus, perdendo o respeito, o temor, o amor para com Deus. Não deixa seu amor se esfriar. Não olhe para a vida de ninguém, não olhe para o lado, olhe para dentro, olhe para si, cuide de si. Ele disse: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Eu quero perseverar, meu Deus, enquanto viver nesse mundo. Para mim, como disse o apóstolo, viver é o Senhor, é Cristo. Oh meu Deus, eu quero te servir para sempre. Eu quero cada dia mais e mais estar firme com o Senhor, obedecendo a tua palavra, dizendo não, não para nós mesmos, não para si, porque às vezes a gente diz não para tanta gente, mas a gente esquece de dizer não também para si. Ó Deus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor cuide, que o Senhor fale, que o Senhor oriente, que o Senhor ajude, que o Senhor salve esta pessoa. Vem, meu Deus, com a tua salvação. Tem gente que está perdida e ela não quer mais viver perdida. Talvez tem pessoas que não sabem nem por que e para que está vivendo, quando na verdade a gente tem que viver para Deus. Esse é o sentido da vida. Não é você viver apenas por viver, é viver para Deus. E quem vive para Deus, vive também para o seu próximo. Esse é o sentido da vida. Aí onde você está, converse com Deus, fala: Deus, perdoa meus pecados, meus erros, minhas falhas. Fala: Deus, eu preciso do Senhor. Eu não quero, meu Deus, viver por viver nesse mundo. Eu quero viver para te servir, para te agradar. Fala para Deus: eu quero nesse mundo agradar a ti. Fala para Ele: eu te amo, Senhor. Fala para Ele: eu te amo, meu Deus. E eu quero cada dia mais e mais estar firme com o Senhor. É isso que nós queremos. Deus está te buscando. Não é por acaso que você está nesse culto. Você não está aqui por coincidência. Foi Deus que te buscou. Deus está te buscando. Ele quer te salvar, Ele quer te ajudar, Ele quer ser com você, Ele quer te livrar da morte, do inferno, da destruição, da vergonha, da humilhação. Ele quer ser com você. Então decida a partir de hoje viver firme com Ele, viver para Ele, em nome do Senhor Jesus. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, e cada vez mais diminuindo. Diga assim: porque importa é que ele cresça, porque importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, as suas sandálias, e nele a minha vida, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza, e
certeza e eu caminho com a certeza de que Ele virá, de que Ele virá. E é Ele, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos dos meus dias, e é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos dos meus dias, aleluias. Ó meu Pai, nós queremos gastar a nossa vida para Te servir, esse é o nosso prazer. Para mim não é um peso, é uma alegria Te servir, é um prazer. Eu não sei viver nesse mundo sem o Senhor, eu não sei viver sem Te servir, sem Te agradar, sem fazer a Tua vontade, sem obedecer a Ti. Faz um voto com Deus nessa manhã, fala: eu quero viver para o Senhor. Você já viveu para tanta gente, você já viveu de tantas formas, do teu jeito deu tudo errado. Chegou a hora de você viver para Deus. Viva para Deus, viva para Deus, não viva para si, não viva para ninguém. Você está aí tão triste, tão decepcionado com as pessoas, porque você deu a vida para alguém, você viveu para alguém, esse alguém te decepcionou, quando na verdade a gente tem que viver primeiro para Deus. Viva para Ele, em função dEle. Ele diz, olha só: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, ou seja, com todas as forças, corpo, alma e espírito. E aí ele diz: amarás o próximo como a ti mesmo. Então, quando você entende isso, você vive para Deus. Talvez você estava tão vazia, faltando alguma coisa, faltava realmente a presença de Deus. Aí onde você está, receba a presença de Deus, receba o Espírito Santo aí agora, o Espírito Santo que é amor, o Espírito Santo que é paz, que é alegria, que é fidelidade, que é mansidão, que é domínio próprio, que é paciência, que é fé. Receba o Espírito Santo na tua vida. Você não está sozinho nesse mundo, Deus está aí com você. Ele quer ser o seu Deus, Ele quer te ajudar, Ele quer te honrar, Ele quer ser com você nesse mundo. Saiba que você não está sozinho. Receba o perdão de Deus pelos erros, pecados, falhas que você vinha vivendo.
Aí onde você está, receba a presença de Deus. Não tem nada incomparável a Deus, nada se compara. Todo vazio que existia dentro de você, talvez você chegou hoje aqui nesse culto com um enorme vazio dentro de você, que só Deus pode preencher. Não tem amizades, não tem relacionamentos, não tem ser humano nenhum, não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem prazeres que possa preencher esse vazio. Só Deus, gente, mais ninguém. Só Deus pode preencher. E se você um dia já viveu nos prazeres desse mundo, você sabe disso. Ninguém é comparável a Ele. Receba esse prazer de servir a Ele, em o nome de Jesus. Aleluias, te adoramos, te louvamos de todo o coração. Venha sobre todos. A presença de Deus faz isso, faz a gente viver em paz, faz você viver com a consciência tranquila, na direção certa. Não tem outro caminho. Amém, gente? Não tem outro caminho. Se você, todo mundo aqui já teve uma experiência do que é viver com Jesus e sem o quê? Todo mundo aqui, todos nós já tivemos essa experiência do que é viver com Jesus e do que é viver sem Jesus. É igual um peixe fora d'água. Eu não sei, isso já é o Espírito Santo. Isso já é o Espírito Santo trabalhando, porque aí tem lugares que não te cabe mais, você fica sem graça. Ou não é? Já viu? Ou não é? Não é? Tem lugares, tem ambientes, tem rodas, ou não é? Tem amizades, tem coisas que você... E nada melhor do que isso, porque aí não é mais assim, digamos assim, obrigação, tarefa, poxa, mas tem que fazer. Não, é prazer, é consciência, é inteligência. É você falar aí, graças a Deus que Deus me livrou, ou não é? Graças a Deus que Deus me livrou, ou não é? Como eu falei essa semana, você chorou tanto, orou tanto para sair, você vai voltar. O povo de Israel, Deus tirou ele do Egito, eles queriam o quê? Voltar. Não, que isso, Deus já me livrou, eu vou voltar. Da onde Deus me livrou? Ah, tinha isso, tinha aquilo, mas tinha as correntes também. É ou não é? Tinha a prisão. Então, quando você entende esse propósito de Deus, você fala, não, eu quero viver para Deus. Enquanto eu viver, eu vou viver para Ele. É um prazer. Aí o Espírito Santo começa a trabalhar. Por isso que na igreja, a igreja não pode fazer o papel que o Espírito Santo tem que fazer. Ó, não pode isso, ó, não pode aquilo, ó, não pode. Não, quem fala isso aí é o Espírito Santo. É Ele que faz a gente lembrar. Amém? Ele vai mudando, Ele vai falando com a gente, ó. Isso aqui não é legal, e você vai se sentindo mal. Isso é obra do Espírito Santo. A mulher falou assim, ó, esses dias aqui na igreja, a mulher falou, pastor, só acredita, eu já acordei na igreja, já acordei de manhã para vir na igreja, e aí eu não vou. Só que uma coisa me incomodando para vir aqui para a igreja. Olha só como é que o Espírito Santo trabalha. A obra não é nossa, a obra é de quem? Ela falou para mim, ó, uma coisa me cobrando. Para vir na igreja, eu passava aqui na frente, eu acordei para vir na igreja e nada, e eu, não vou não. Só que ela falou assim, não tem jeito. Falou assim, ó, eu tive que vir. Você vê, o Espírito Santo vai, ele vai tocando, ele vai convencendo, ele vai trabalhando, a pessoa não consegue viver. Igual o peixe que precisa da água do mar. Ele não sabe viver. É a mesma coisa sem Deus. O Espírito Santo, ele trabalha para aqueles que são dele. Amém? Então mantenha-se na fé. Vamos honrar Deus agora, bem forte para Jesus. Deixa eu mostrar uma coisa interessante, ó. Jesus fala assim, ó, lá em Mateus 24 ainda, e será pregado este evangelho, continuando, né, o que a gente falou. Pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então o fim só vem depois que for o quê? Pregado, está lá na Bíblia. Então o versículo antes eu li para você, aquele que perseverar até o fim será salvo. O anterior a ele fala, o amor de quase todos se esfriará, mas só que a última coisa que ele fala que vai vir um fim,
é quando esse evangelho for pregado o quê? Põe de novo, por gentileza. A todas, e será pregado este evangelho. Aí ele fala do reino por todo mundo. E hoje, pode deixar aí, todo mundo. Você vê, o que a gente está fazendo aqui agora na internet? Pregando. Para quem? Só para vocês que estão aqui na igreja? Para todo mundo. Claro, não é todo mundo que está assistindo, mas tem gente que está assistindo. Só que aí, olha só, não existe só a gente. A Bíblia, ela já foi traduzida para mais de 3.500 línguas. A Bíblia já foi traduzida em quase todos os continentes. Pode voltar aqui. A palavra de Deus, o evangelho do reino, existe um representante, existe um missionário. Essa é a palavra. Tem um missionário em quase todos os países. Hoje tem um missionário pregando a palavra de Deus. Então é muita gente. Quando a gente acha assim, a obra de Deus está sendo feita, Deus está levando a palavra dele para todo mundo. Hoje, com a internet, você vê, com a rede social, até nos países que é contra a palavra de Deus, através da internet está o quê? Chegando. Então ele diz, por todo mundo. E a gente não entendia, né? Como é que eu vou sair no mundo inteiro? Hoje a igreja, chegando na casa das pessoas, a pessoa fazendo da casa dela uma igreja, porque antigamente não tinha igreja. As pessoas se reuniam onde? Em casa. E você vê o que acontecia lá atrás, hoje está acontecendo hoje. As pessoas estão se reunindo aonde? Tem gente que manda foto, pastor, minha família inteira aqui, amigos, conhecidos, todo mundo aqui na igreja. Tem 10, 15 pessoas assistindo o culto. Quer dizer, ela fazendo literalmente da casa dela uma o quê? Igreja. Então olha só que interessante. Quando, lá atrás já, quando Elias, ele falou, Senhor, ele se escondeu dentro da caverna, porque veio uma perseguição, Jezabel queria tirar a vida dele, a rainha, e ele ficou com medo, fugiu para dentro da caverna, e Deus falou, Elias, você está fazendo o quê? Aí ele, Senhor, só eu fiquei, procuram tirar minha vida. Deus falou, não, conservei também Israel 7.000, tem gente que acha que é só ela, tem gente que acha que é só a igreja dela, não é só a minha igreja que vai salvar. Gente, pelo amor de Deus, a obra de Deus é muito grande. Deus é muito grande para depender de uma igreja só, de um homem só, de um pastor só, de um missionário só. Ele disse, eu conservei 7.000, Elias, na cabeça dele, ele achava que era só ele. Só eu fiquei. E procuram tirar minha vida. Deus falou, não é só você não, tem 7.000 que eu conservei, que a boca não beijou Baal e nem o joelho se dobrou. Eu conservei 7.000 que você não sabe, mas eles pertencem a mim. Amém? Então isso, Deus faz a obra, Deus conserva, Deus ele levanta pessoas que vão levar a palavra de Deus. Então a sua oferta ou o seu dízimo é exatamente isso aqui, amai a Deus sobre todas as coisas. Quando você dá a sua oferta ou o seu dízimo, você está fazendo isso, amando a Deus sobre tudo, e o próximo como a ti mesmo, porque aqui na sua oferta você revela o seu amor, sua gratidão, sua consideração para com Deus, amém? E o próximo como a ti mesmo, porque através dela, por que você dá a oferta? Ou dá o dízimo? Eu, por exemplo, eu sou dizimista. Por que eu dou o dízimo? Eu dou o dízimo porque eu amo a Deus sobre todas as coisas, sobre mim, sobre minha mulher, sobre qualquer compromisso que eu tenho. E o próximo como a mim mesmo, porque eu sei que através de mim, pode ser pouco, não tem problema, mas se todo mundo pensar assim, ninguém vai dar nada, ou não é? Não é? Então assim, e o próximo como a mim mesmo, através de mim, outras pessoas vão conhecer Jesus. E eu louvo a Deus, porque hoje eu estou aqui, por quê? Alguém contribuiu, alguém deu condição, para hoje eu estar aqui, pregando a palavra de Deus. Alguém lá atrás, pregou, contribuiu, ajudou, de alguma forma. Então a nossa oferta hoje, vai fazer outras pessoas conhecer a palavra de Deus. Então, seja um patrocinador da obra de Deus, amém? Se você diz, pastor Wilson, eu quero apresentar minha oferta, meu dízimo, quem está aí a forma que você pode doar, você que está em casa, e quem está aqui, só vir aqui na frente, você vai fazer a sua doação.
vamos orar agora para que Deus possa proteger, para que Deus possa salvar, para que Deus possa guardar a sua família. Amém? Se você tiver com a sua costela aí, lembra que eu falei? Semana passada, é ou não é? Valorize a costela que Deus te deu, ou não é? É ou não é? A sua costelinha, é ou não é? Lembra que eu falei? Sim ou não? Ou vocês já esqueceram? Valorize a sua costela, né? Quem tem, tem. Vamos lá. Eu quero orar para que Deus abençoe vocês, para que Deus possa guardar a sua família. Ore pela sua família. Você vê que Deus, através de Noé, salvou sua família. Através de Noé. Deus, através de Abraão, salvou o seu sobrinho, família dele. Então olha só a importância da gente orar pela nossa família. Vamos orar. Senhor, eu oro, meu Pai, pelas famílias que estão aqui, para que o Senhor abençoe, meu Deus, cada família que aqui está e que nos assiste, cada nome, cada pedido de oração que foi apresentado nessa live. Que o Senhor, meu Deus, guarde, proteja, que o Senhor abençoe, que o Senhor honre a fé desta pessoa de estar te buscando aqui na tua casa. Senhor, seja com cada pessoa. Eu te peço no nome de Jesus, guarda essa família, proteja, não deixe o mal ter acesso a essa família, assim como concebe o Senhor cercava a família de Jó. Meu Deus, cerca também a nossa família, guarda, proteja. Nós apresentamos, consagramos a nossa família ao Senhor, e que haja salvação, que haja libertação, que haja transformação, que haja a tua presença nesse lar, nessa casa, nessa família, que a tua bênção esteja sobre cada família. Renova o amor de um para com o outro, o respeito, a consideração. Que o Senhor, meu Deus, seja com todos. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus e te agradecemos por estarmos aqui nessa manhã na tua casa, na tua presença, esse privilégio de estarmos aqui, e que a gente sempre esteja na tua presença. Eu oro por cada fiel, cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que tem, meu Deus, nos ajudado a levar para o mundo inteiro a tua palavra. Eu oro para que o Senhor abençoe, não deixa faltar, cuide, provê na vida de cada um, dê direção, que não falte saúde, que não falte a tua presença, que não falte a tua proteção, que não falte a tua bênção na vida de cada fiel. Nós te pedimos que essa semana seja uma bênção na vida de todos. Leva todos, Senhor, em paz e em segurança. Guarda, livra, proteja. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e sempre. O que crê, diga amém. Amém? Ó, dá um sorriso aí e fala tchau, pastor. Você acompanhou um culto de fé com o pastor Wilson Passos. Siga-nos nas redes sociais.